Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Está no ar o Papo da Segunda, o podcast da Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Várzea Alegre. Eu sou Efraim Bezerra e é com muita alegria que dou as boas-vindas a você no nosso episódio de número 83, glória a Deus por isso, aparecendo agora na temporada 3. Nós estamos na temporada 3, terceira temporada, glória a Deus por isso. E aqui a gente conversa sobre os assuntos do dia a dia, à luz da palavra de Deus, porque sim, o Evangelho tem algo a dizer sobre tudo. Então, antes da gente mergulhar no tema, e a gente vai falar sobre muita coisa boa hoje, né? Até tanto, eu tenho 2 pedidos a fazer para você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos ajude a bater 1000 inscritos. Estamos quase lá. E você pode se inscrever agora, ativa o sininho lá também para você receber as notificações, tá bom? Isso ajuda muito ao nosso conteúdo ser mais relevante e a gente anunciar as coisas de Deus aí para todo mundo, tá certo? Claro, não deixe de orar por esse projeto. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, seja muito bem-vindo, fale com a gente tá lá no Instagram, @Papo da Segunda, conforme a gente anunciou. Uma alegria estar aqui. Algumas novidades para vocês nessa terceira temporada. Essa musiquinha de fundo é uma delas, nessa abertura. Temos algumas outras novidades também, mas tem 2 coisas que não mudam, viu, pastor? É a graça de Deus e o pastor Murilo aqui com a gente. Pastor, seja bem-vindo, dê seu olá para a turma aí. Boa noite, presbítero Efraim, boa noite, Miguel. Boa noite você que nos acompanha aí pelo canal do Papo da Segunda. Bem-vindos à terceira temporada do Papo da Segunda. É uma alegria estarmos aqui para mais um ano do Papo da Segunda. Vamos para mais um que está aí iminente, é um assunto urgente para o momento. E vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito da nossa liberdade. Temos bastante coisa para conversar. Uma das mudanças que a gente está propondo, né, com a equipe, tem uma equipe nova trabalhando aí, tem novo patrocinador, tem gente fazendo os cortes agora e nos equipando, tá ali aparecendo inclusive. E então a gente preparou algumas novidades, como eu já falei, e uma das mudanças que a gente quer fazer é que os conteúdos, os episódios sejam um pouquinho menores, tá certo? Para que você não enjoe da cara da gente, né? Afinal de contas, o bom aqui é o conteúdo. Se Miguel, inclusive, quiser apagar a luz, dá certo, fica só com o conteúdo. Então, chegue aí, vai chamando todo mundo, vai compartilhando. A gente vai agora para os nossos patrocinadores, bloco 1 e bloco 2, tá, Miguel? E quando a gente voltar dos patrocinadores, a gente já começa com as perguntas. O nosso tema tá incrível para você não esquecer. Liberdade cristã tem limite? Como é que funciona esse negócio no carnaval, não é? A gente fala já sobre isso. Vamos para o bloco 1 e o bloco 2 dos nossos patrocinadores. Lucas Tecnoelétrica, serviços de instalações elétricas residenciais e comerciais. Ele executa a sua obra de acordo com as normas técnicas e garante segurança e também o funcionamento adequado da sua instalação elétrica. Então, seja para a sua casa ou para o seu negócio, fale pelo número 889-9810-1155 ou siga o Instagram dele, @LucasTecnocontato. Lucas Tecnoelétrica, economia com proteção e segurança. Clínica Ágape, não esconda o seu sorriso. Seu sorriso merece o melhor cuidado, não é verdade? A doutora Berta Alexandre está pronta para transformar a sua saúde bucal com atendimento de excelência. Agende a sua consulta hoje mesmo e o seu sorriso, eu garanto, estará em boas mãos. Fale com ela pelo 889-9716-4858. Deus abençoe a Clínica Ágape. Centro da Visão. Cuidar da sua saúde é cuidar da sua qualidade de vida. No Centro da Visão de Várzea Alegre, você conta com tecnologia, experiência e atenção em cada detalhe. Consultas com o Dr. Tiago Paixão, optometrista com 7 anos de formação e mais de 12 anos de experiência, garantindo precisão e confiança no seu exame. A consulta é completa com exame de fundo de olho, pressão intraocular e muito mais. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Agende pelo WhatsApp pelo 889-9243-5692. O Centro da Visão de Várzea Alegre fica localizado ao lado da Rádio Cultura. Deus abençoe o Centro da Visão. Você sabia que a Cheiro e Cor já tem 19 anos de mercado? Ela é a pioneira no ramo de perfumaria, presentes e roupas na nossa cidade. Ela é especialista no que faz e tem o melhor atendimento.
Fale com a nossa amiga Cicinha pelo número 889-9847-0083 ou faça uma visita à loja dela aqui na rua Coronel Pimpim, no centro de Várzea Alegre. Tenho certeza que você vai amar os produtos, tenho certeza que você vai amar o atendimento. Deus abençoe a Xericor, Deus abençoe a minha amiga Cicinha. Casa e Companhia, tudo para o seu lar em um só lugar. Transforme sua casa no lar dos sonhos com a Casa e Companhia. Lá você encontra os melhores móveis, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Na Casa e Companhia você encontra tudo o que você precisa para deixar o seu lar completo e conectado. Ofertas especiais, facilidade no pagamento e entrega super rápida esperam por você. Então venha conferir e aproveite para transformar sua casa hoje mesmo. Entre em contato e compre tudo o que você deseja. Fale pelo 889-9622-4841 e lá você pode comprar. Já chegou em Várzea Alegre a Óptica Amorim. Óculos de grau, óculos solar, relógios, acessórios, consertos, transferências de lente, é muita qualidade, excelência no serviço e a loja linda. Tudo isso para você. Fale com o atendimento especializado deles pelo 889-8872-3927 ou então siga @óptica_amorim.va. Então, você pode também ir diretamente na linda loja que eles inauguraram na rua Dr. Leandro Corrêa, número 109, no centro aqui de Várzea Alegre. E se você é da região, eles também têm loja na cidade do Cedro. Deus abençoe a Óptica Amorim. Muito bem, se você deseja divulgar o seu negócio e, claro, apoiar esse projeto aqui, fale conosco, tá certo? Você vai no @papo da segunda, que é o nosso Instagram, manda uma mensagem lá na DM e com certeza um de nós, ou eu, ou um dos meninos da mídia, vão te atender e você será muito bem-vindo e nós vamos pedir muitas bênçãos de Deus para você. Inclusive, se você é nosso patrocinador e está nos assistindo agora, temos também os patrocinadores, tá certo? Depois, durante os episódios, a gente vai divulgando também, porque a gente quer abençoar a vida de vocês também, assim como vocês abençoam as nossas vidas. Mas vamos pro que importa, né, pastor? A gente prometeu que os episódios vão ser um pouquinho mais curtos, então deixa eu começar logo com a primeira pergunta, já que a gente vai falar de carnaval, a gente precisa falar de liberdade cristã, e eu quero saber que negócio é esse de liberdade cristã, pastor? Como é que novo convertido, alguém que está chegando na igreja, algum neófito, né? Como é que a gente explica para ele o que é liberdade cristã? Muito bem. Alguns confundem liberdade cristã. Tenho ouvido na minha experiência como cristão e também como pastor, algumas pessoas que entendem a liberdade cristã como uma liberdade litúrgica, tá? A liberdade que tenho, eu posso fazer qualquer coisa no culto. Sim. Outros entendem a liberdade cristã como uma liberdade moral, tá? Jesus me salvou, então eu já estou garantido. Então posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. E confunde liberdade com libertinagem. Bom, o apóstolo Paulo nos ensina o que é essa liberdade em Romanos 6:22. Ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, está falando da liberdade cristã agora. Sim. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa liberdade é a liberdade do pecado, da escravidão do pecado. Sim. É uma transferência de senhorio a liberdade cristã. Tá? O termo redenção remete a alguém que é escravo e que alguém chega e compra esse escravo, compra sua liberdade. No entanto, aquele indivíduo que é agora liberto, ele adota este libertador como seu senhor. Nosso libertador. É uma troca de senhorio, como você falou. Eu antes eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo. É isso. Não é isso? Inclusive, o termo que Paulo usa, né, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, pode ser traduzido por servo, pode ser traduzido por escravo. E aí, alguns entendem que isso aí tem uma conotação errada da parte de Paulo, mas
Não é o caso, né, pastor? Nem é nosso propósito falar sobre isso hoje, mas talvez para algum neófito, né? Hoje, ainda, escravo de Cristo, mas isso é bom, ser escravo de Cristo, rapaz? Que escravo não é uma coisa boa, ser servo não é uma coisa boa, e esse negócio de ser servo de Cristo? É ótimo, porque ser servo de Cristo é ser servo para a santificação. É ser servo para uma vida nova de virtudes, tá? É uma vida que, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, ser servo de Deus, ele vai dizer, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que o senhorio, o nosso antigo senhorio, nos dava de salário? Ele vai dizer no 23. Porque o salário do pecado, ou o pagamento do nosso antigo senhorio, Sim. é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí que legal. Então, o que eu tinha de pagamento do meu antigo senhor, que era o pecado, é a morte. Mas agora que eu tenho um novo senhor, o pagamento que eu tenho é a vida eterna. Perfeito. É essa troca aí que a gente toda segunda-feira propõe que você que está em casa faça, se você não é servo de Cristo, né? É essa troca. Exato. E a condição humana ela é tão degradante nesse nível de escravidão que lá também em Efésios 2, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos, tá? Em toda a consonância com que a gente acabou de ler em Romanos 6, 23, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, olha o tanto de amarras, né? Uhum. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, outra amarra, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vem o outro Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem. E aí, o que é que significa essa liberdade, pastor, para o meu dia a dia? A gente costuma dizer, né? Estamos aqui no domingo, certo? O que é que eu faço com isso na segunda-feira, né? Porque normalmente é uma dúvida de muitos, por isso que normalmente os sermões existem aplicações, né? Que é justamente para eu tirar do domingo e ir para a segunda-feira. Ok, o que é que eu faço na segunda-feira com isso? Então, essa liberdade, o que é que ela me diz? O que é que ela diz onde é que eu posso fazer? Porque eu sei que a Bíblia proíbe algumas coisas explicitamente, mas outras coisas não. E aqui pegando o gancho para a gente pegar de uma pergunta para outra, até onde essa liberdade me leva, tá certo? E eu posso fazer tudo que a Bíblia não proíbe, tudo que a Bíblia não proibiu eu posso fazer? Bom, assim pensavam os coríntios. Havia um adágio popular lá na cidade de Corinto, tá? Que era tudo me é lícito. Inclusive havia um termo, né, um termo pejorativo, um neologismo para a época, que era usado para se referir a alguém extremamente degradado, alguém extremamente promíscuo, né? Era o termo corintiatzen. Hoje, Noel, já vi que o Noel tá aí, hoje é corintiano. Você um xingamento que vale, viu, Noel? Que dá certo, viu? Não, os corintianos não são assim, não. Brincadeira, gente, brincadeira. Vamos voltar para o assunto. Voltando aqui, fechando as aspas aí do Corinthians. Mas a promiscuidade de Corinto era tão grande que havia um lema na cidade, o lema eu posso fazer qualquer coisa. Só que Paulo passou lá pregando o evangelho e essas pessoas se converteram. Algumas pessoas lá da cidade se converteram. Esse pessoal que dizia isso não era convertido ainda. Que podiam fazer tudo. Isso era um lema. Da cidade como um todo. Isso. Entendi. Fazia parte da visão de mundo da cidade. Sim, sim. Tá? Dos corintianos. Só que essas pessoas se converteram. No entanto, esse processo de santificação é de fato um processo. E algumas pessoas, ainda influenciadas por essa visão de mundo que eles tinham anteriormente, ainda praticavam, ainda se colocavam em situações de degradação moral. Sim. Tá? E aí Paulo pega o jargão e diz isso aqui, né? A NVI já coloca entre aspas o jargão, né?
tudo me é permitido. Aí Paulo vai e diz, mas nem tudo convém. Exatamente. Aí ele repete o jargão, tá? Tá inclusive entre aspas. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tá? Então o que a gente faz na vida cristã é algo que inclusive o próprio Paulo escrevendo lá aos Gálatas, ele faz um contraste entre estar dominado por aquilo que ele chama de fruto da carne ou da natureza humana, Sim. e estar dominado pelo Espírito Santo. De ser alguém que vive a vida de Deus para nós, que é o chamado fruto do Espírito. Uhum. Tá? E dessas sementinhas, uma delas, desse fruto, é o domínio próprio. Tá? É o saber identificar o que são as virtudes cristãs, as virtudes de Cristo para nós, da nova natureza que o Senhor nos dá, as virtudes do reino desse Senhor, de quem agora nós servimos, reino esse do qual nós somos súditos, e agora nós vivemos com um conceito de virtude mais elevado. Tá? E aí por isso que a ideia do tudo me é permitido, porque os coríntios, eles entendiam que mesmo sendo cristãos, na verdade, ainda mais, porque eles agora eram cristãos e não estavam entendendo o tema da liberdade, e ainda mais aqui era que eles achavam que podiam de tudo. Tá? E aí Paulo corrige isso, né? Não, tudo me é permitido, como vocês dizem, nem tudo convém. Muito bem. Tudo me é permitido, eu não deixarei que nada me domine. Muito bom entender o contexto desse texto que é tão utilizado, né? Mas muito bom entender por que é que Paulo escolhe essas palavras para exortar ali, né? Exato. Não são palavras dele, tudo me é permitido, tá? Ele está usando o jargão comum. Exatamente. Da Ele cidade. escolhe justamente para o povo entender, né? Escolhe algo do povo, né? Exato. Muito bem. Então, eu entendo que a minha liberdade cristã, existe um freio nela quando eu sei que vou desagradar a Deus, quando eu sei que eu vou, de alguma maneira, a palavra não é desagradar, mas é a palavra que o próprio Paulo usa, eu vou enfraquecer o outro, principalmente um mais novo convertido, né? Ou fazer o outro tropeçar. Fazer o outro tropeçar, ser motivo de escândalo para a igreja. Então eu entendo que a minha liberdade cristã, ela tem que passar por essa peneira. Eu agrado a Deus fazendo isso aqui, eu vou escandalizar a igreja, não é o nome de Jesus fazendo isso daqui, eu vou enfraquecer alguém que ainda está caminhando na fé com essa atitude, fazendo isso aqui. Então é nesse caminho que a gente tem que pensar em tudo que vai fazer, né, pastor? Isso. E diante dessa distorção do tema da liberdade pelos coríntios, né, eles achavam que, ou pelo menos alguns achavam, que por terem liberdade, eles podiam inclusive entrar nos templos pagãos. Sim. E participar dos banquetes oferecidos ali, né? O problema era que não era só comida nos templos. Tinha muita coisa. Tinha os rituais, inclusive rituais de promiscuidade. Exatamente, tinha muita coisa pesado. Aí quem desejar até se aprofundar, né? Você vai no YouTube e encontra, inclusive esses dias o pastor falou, tem uns domingos já, o pastor falou e foi atrás, tem alguns vídeos interessantes no YouTube que fala sobre Corinto, né? E tudo mais, alguns rituais eram absolutamente terríveis. Isso. Se a gente vê promiscuidade em algumas coisas hoje, misericórdia lá. Pois é. Em Éfeso também, né? Era pesado demais, o templo de Diana, né? Um prédio com 6 quilômetros de extensão. Mas em Corinto tinha 2 templos principais, que eram um dedicado a Apolo e outro dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Haviam as sacerdotisas de Afrodite. E o culto comum a Afrodite era baseado na prostituição ritualística, na prostituição sagrada. Então aquelas sacerdotisas, elas recebiam o oráculo de Afrodite. Sim. E escolhiam os indicados pela divindade para praticarem orgia dentro do templo. Tem coisa que nem dá para falar aqui, claro, dado o horário e porque a gente tá em live também, o YouTube pode inclusive derrubar, né? Então tem coisa que os caras faziam que o negócio era sério. Então praticavam orgia dentro desses templos. E aí tinha gente da igreja que de alguma maneira entendia que poderia também continuar
com essas práticas, ir para os banquetes, para os rituais, mas também ir para a igreja. Pronto. Era isso que acontecia. Era mais ou menos assim. Você se converteu, mas o seu vizinho é o seu irmão, tá? Seu irmão, né? Seu irmão biológico. Sim, seu irmão de sangue, né? Irmão de sangue. E ele não se converteu, ele é um adorador de Apolo ainda. E ele vai fazer um sacrifício dedicado a Apolo, ele vai sacrificar um touro lá dentro do templo. Aí ele chama. Aí convida você. Eita, menino. Aí você sabe que depois do sacrifício vem o churrasco, né? Aquele boi morto ali. Parte vai para os sacerdotes, a outra parte fica ali com o ofertante e ele se banqueteia com os seus convidados. Sim. E às vezes até o boi é tão grande, né, que o mercado de carne de Corinto era abastecido por esses sacrifícios. Sim. Tá? Eles iam parar no mercado para ser consumido aí pelos seus clientes. E aí você se converteu. E você tem aquele dilema. Bom, eu vou lá, né? Eu vou comer do churrasco, do convite aí do meu irmão. E eu vou para lá e eu não participo dos rituais. Só que quando você chega lá, o ritual começa. Aí começa uma orgia. De repente o oráculo aponta você e fica aquela situação constrangedora. De repente passa um irmãozinho novo convertido. Vê você no meio. E ele tá passando por lá, tá curioso, né? Sabia que ia ter a festa era divulgada. Ainda em muita dúvida. Com dúvidas, e ele olhava assim e via, o irmão Efraim. Olha, eu não tava lá não, viu, pessoal? Então eu posso. Se ele pode, por que eu não posso? Exatamente. Você gera mais dúvida ainda na cabeça, né? Exato. E aí ele entra e talvez você já tivesse maturidade para saber o momento de sair daquele lugar, de não deixar que aquilo influenciasse a sua fé, de não se deixar levar pela tentação daquele momento que seria. Sim. Mas o seu irmãozinho talvez não. E aí ao entrar ali em busca de um churrasco, sim, ele encontra uma prostituta sagrada que vai seduzi-lo. E aí cai. E aí ele pode cair, tá? Um risco muito grande de cair. Aí Paulo vai tratando desse assunto, tá? Isso era um problema real lá da igreja de Corinto. Ele escreve no capítulo 8, no verso 1, assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Olha aí. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando... tem pessoas que estavam lá e dizem, não, mas eu sei o limite e aí eu não ultrapasso. Sim. Aí Paulo diz, a gente sabe, todo mundo sabe. Isso é o de menos, é o que Paulo diz aqui. Porque o padrão, o que vai regular, não é se eu tenho mais conhecimento que o meu irmão, né? E por isso eu posso e ele não pode. Mas é o meu amor por ele. Sim. É isso que Paulo diz. Mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então o padrão do apóstolo Paulo é, porque eu amo meu irmão, eu vou me abster da minha liberdade. Eu só estava falando, e agora com essa última frase, tem um corte no nosso Instagram, e aí depois, quem quiser ir lá, né, procurar, que eu pergunto assim, então, pastor, eu tenho que... Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar no próximo. Aí, exatamente. O segredo é exatamente esse, exatamente, né? É isso aí. Sim, não é que eu tenho que pensar no próximo somente por uma questão de aparência, não se trata disso. Mas por uma questão de fé, de espiritualidade mesmo. Até que ponto eu vou ferir o meu irmão, eu vou colocar dúvida na cabeça dele por fazer isso daqui. Talvez eu fazer isso daqui, de repente, não me traga nenhum mal, mas eu preciso pensar também no próximo, principalmente se você é convertido, se é convertido há mais tempo, se você exerce, por exemplo, autoridade, não é? Ainda mais, e assim são os degraus. Você tem filhos e ainda mais. Então, é esse caminho, né? O cristianismo, ele é tão altruísta, tá? Que Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. Nenhum dos dois fala de si mesmo, né? Nenhum dos dois fala de si mesmo. Você que tá chegando aí agora, a gente tá falando sobre, claro, liberdade cristã em carnaval, né, pastor? Nesses tempos de carnaval. Eu vou já fazer, claro, a pergunta pro pastor. A última pergunta aqui é
pastor, eu posso ir para as festas de carnaval? Não, ele vai responder. Mas a gente, claro, está dando fazendo um contexto, né, pastor? Para não ser só a resposta seca, para você ter todo um conteúdo que, inclusive, você pode compartilhar com outras pessoas no que você aprende aqui. E, claro, compartilhar esse conteúdo. Se você está chegando agora, deixa o seu like, manda uma mensagem aí para a gente no chat, diga de onde você está falando também. E não esquece de compartilhar, orar por nós, tá certo? E se inscrever no canal, porque a gente precisa chegar em 1000. Estamos quase em 900, viu, pastor? Falta pouquinho mais de 100 para a gente chegar nos 1000, então faça isso, ativa o sininho, não dói, não paga nada e você ainda ajuda demais a gente. Fica aí também, porque, não vou dizer um quadro novo, né, mas algo novo que a gente preparou para esta terceira temporada, né, pastor? Nós vamos ter um breve momento de oração. Então, de repente, se você tem algum pedido para fazer, nós vamos já pedir para você colocar aí no chat, se tiver algum pedido de oração, porque nós vamos ter um breve momento de oração aqui com o pastor também, tá certo? Afinal de contas, crente conversa, lê a Bíblia e ora, né, pastor? Então a gente vai fazer isso também, tá bom? Vai chegando aí, que ainda tem muita conversa boa por aqui. Pastor, como é que eu devo entender a cultura? Que agora a gente vai falar de cultura em tempos de carnaval. Saiu nós não vamos falar sobre essa música, a gente tava conversando antes aqui em off, né? Saiu aí a famosa música Auê, não é? Do Coletivo Candeeiro, gerou muito bafafá, muita conversa, muitos vídeos, já vi pastores se posicionando, outros músicos se posicionando, né? Uns a favor, outros contra e tal. E eu conversando com uma pessoa, e a pessoa apontou muito para a questão cultural, né? E a minha resposta para ela foi: nem tudo que é cultura é naturalmente bom. O senhor acabou de falar aqui de algo que era cultural em Corinto, que não era bom. O que era cultural em Éfeso não era bom. Tinha cultura que literalmente mandavam os filhos para, eu não posso dizer a palavra, para o extermínio, não é? E isso é uma cultura boa. Então, por favor, querido irmão, você que está em casa, não caia nessa de quando se coloca a palavra cultura no meio da frase, significa que aquilo é bom. Nem sempre é bom, meu amigo. Tem intelectual. Exatamente. Tem cultura que é ruim, tem cultura que é demoníaca, não é? Nem toda cultura é boa. Mas falando de carnaval, pastor, como é que eu devo entender a cultura? É por aí mesmo? A Bíblia nos orienta sobre isso? Claro. Bom, quando a gente pensa sobre cultura, é bom pontuar que nada é neutro. Isso é verdade. Não existe neutralidade em absolutamente nada, tá? Verdade. A cultura não é qualquer coisa. A Bíblia nos apresenta uma história completa, uma metanarrativa, tá? Uma história com um começo, com um desenvolvimento, com uma consumação. E dentro dessa história existe uma queda. Sim. Deus criou a humanidade para desenvolver cultura mesmo, mas em um contexto de permanência de comunhão com Deus. Sim. Naquela ocasião do Éden. Mas a humanidade caiu. E quando ela caiu, ela quebrou seu relacionamento com Deus, quebrou seu relacionamento com o outro e com a cultura. E agora ela vai desenvolver cultura, ela vai continuar desenvolvendo cultura, afinal de contas isso é graça de Deus. Mas tá? Ela está maculada agora. Mas ela agora está bem borrada, está bem maculada, está bem manchada pelo pecado. E a humanidade vai continuar produzindo cultura. Deus mandou que ela continuasse, né? Dizendo que ele ainda ia plantar, ainda ia cultivar a terra, ainda ia se alimentar dela, mas seria trabalhoso. Não é que ele está punindo a humanidade com trabalho, o trabalho já existia, tá? Já falamos sobre isso aqui no episódio. Já falamos sobre isso também. É graça ele manter a nossa relação com a natureza, é graça a manutenção disso, Sim. Tá? No entanto, a punição é que a cultura vai revidar. Nós estaremos numa relação de disputa com ela. Por isso que a gente vai fazer coisas que vão ser expressões de nossa natureza humana caída. Tá? Então, ou ela vai ser uma expressão de nossa natureza caída, ou ela vai ser um fruto da graça comum de Deus, preservando algo bom no meio de tanta devastação. Tá? A relação do cristão com a cultura, então, é de analisar o que esses elementos expressam
da natureza humana caída, do coração humano mau, Sim. ou aquilo que é preservado pela graça de Deus, que vai expressar as virtudes de Deus, da sua boa criação, tá? Então, nossa relação com a cultura é essa. A gente não pode olhar para o carnaval com um olhar de neutralidade. Ah, depende. Depende de quê? Tem uma cosmovisão todinha por trás do que é o carnaval, tá? Quem pensa que o carnaval ele é neutro é assim, alguém que não consegue enxergar um palmo à sua frente. Exatamente. Tá? Não consegue fazer uma análise de nada, né? Ah, não, mas eu tô aqui, pastor. Há quem diga isso, e de fato aí até é bom para responder. Mas, pastor, eu vou aqui pro carnaval, mas eu tô aqui só de boa, na minha. Não tô me embriagando, não estou me prostituindo. De repente, tô até aqui com minha esposa, tô aqui com meu filho aqui, e a gente tá só vendo a folia. Mas nós não estamos nos prostituindo, nós não estamos aqui nos embebedando, nada disso. Há quem entenda que isso é cultural e é uma manifestação cultural. E aí? Bom, nós somos instruídos a saber discernir o que é bom e o que não é. Onde é preservadas as virtudes da boa criação de Deus e o que é distorcido. Exatamente. Tá? E a lente para nos ajudar a entender isso, a lente é a Escritura Sagrada, tá? Então eu gostaria só de fazer mais uma leitura do que nos diz o apóstolo Paulo sobre como analisar, como olhar com as lentes da Escritura, como viver com as lentes da Escritura, não apenas em relação ao carnaval, mas veja o que Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Veja se isso aqui não é uma lente para você usar como uma régua para medir o que é bom e o que não é. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não consigo imaginar o apóstolo Paulo e aquelas sociedades eram muito promíscuas. Era. A luta era grande, viu? Se a gente pensa que o carnaval é uma coisa grande aqui no nosso país, e é grande, mas imagine uma cultura voltada para essas coisas. Mesmo. Tá? Imagine um templo de Diana. Era como se fosse todo o tempo, né, pastor? Todo o tempo. Sim, em vez de ser ali 5 dias, uma semana, vamos colocar ali no ano, né? Aí tem também uns carnaval fora de época, aí vamos botar aí 2 semanas no ano, era o ano todo, né? Imagine uma estrutura de 6 quilômetros de extensão. Tudo acontece lá dentro. Isso que era, inclusive, a principal estrutura da cidade. Todo o entorno da cidade era por causa, em volta e daquilo ali, né? Então, assim, tudo acontecia por causa do templo, né? Tudo acontecia por causa da deusa, seus rituais e as promessas de bênçãos da divindade para as pessoas, baseada nessa troca. Eu pratico o ritual e ela vai me abençoar. Em absolutamente tudo. O cristianismo é loucura mesmo, né? Porque aí alguém diz assim, não, eu vou pregar o evangelho ali, meu amigo. E aí nasce uma igreja. E aí irmãos se convertem e começa a aumentar. Rapaz, se não for Deus num negócio desse, você não acredita não, né? É graça pura. É graça. E aí Paulo vai e orienta esses irmãos dizendo, olha, a régua para vocês medirem o que fazer, como enxergar as coisas, é analisar pela lente das escrituras, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, que é correto, que é puro, amável, de boa fama, se houver excelência, se for digno de louvor, que isso seja o que encha as nossas mentes. Inclusive, era a próxima pergunta. Como é que eu devo discernir o que é bom e o que não é? A resposta é esse versículo. Tá aí. Não é isso? Porque o senhor está me dando aqui um filtro, uma peneira excelente. Opa, como é que eu sei se algo é bom ou não? Devo fazer ou não? Tá aqui. Tá aí, né?
O que eu devo fazer, né? Além disso, o cristianismo ele é tremendamente altruísta, como eu já mencionei, né? Nessa mesma epístola, veja bem, né? Você me perguntou, você lembrou que tem até um corte, né? Você me perguntando se eu devo sempre pensar no outro. Uhum. E minha resposta foi exatamente porque as escrituras me dizem isso. Efraim, pense em todas as religiões do mundo. Pense em todas elas. Tá? Ou pelo menos a maioria delas. Elas vão pregar uma ideia de igualdade. Sim. Ou mais ou menos ali, né? As pessoas mais ou menos iguais. Bom, o cristianismo é muito mais radical que isso. O cristianismo vai muito mais além da igualdade. Veja como o cristianismo faz, ou nos dá as lentes para enxergar o outro. Paulo diz assim, em Filipenses 2:3, nada façam por ambição. Ah, mas é o meu direito. Eu dei muito duro por isso aqui, eu fiz muito, né? Tenho muitos serviços prestados aqui, rapaz. Eu vou pensar no outro? Para quê? Né? Porque não é justo. Isso aí é pra vida, né, pastor? Isso aí não é só na igreja, não. É pra vida, né? É pra vida toda. Aqui é uma visão de mundo. É a visão de mundo possível, né? Isso. Porque o resto é degradação, o resto é a natureza humana. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Aí aqui vem. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Meu irmão, não tem religião no mundo que pregue isso. É verdade. Não tem uma religião no mundo que diga eu tenho liberdade e direito de fazer isso. Mas eu amo tanto meu irmão que eu o considero superior a mim e eu sei que isso vai causar danos à fé dele, vai causar dúvidas. E por causa desses riscos, por amar tanto meu irmão, por ser obediente ao meu Senhor Jesus Cristo e considerar o meu irmão superior a mim mesmo, eu vou abrir mão dessa liberdade. É incrível, né? Pronto, isso é o cristianismo. Tá? Eu estava conversando com Hannah, minha esposa, né? E a gente falando e tal, até era, na verdade, sobre outra situação, não era nem carnaval. E eu explicando, né, que muito desse desejo também, eu acredito que faz parte, de sair o tempo todo, de estar sempre em algum lugar, de estar sempre numa festa, de estar sempre nessas situações, seja porque talvez a sua casa ainda não seja seu lar. Porque quando você tem de fato um lar, você tem prazer em estar nele. Você não fica fugindo dali por tudo no mundo. Rapaz, eu gosto demais, é uma das minhas atividades preferidas, ficar na minha casa com minha esposa e com meus filhos. Pouca coisa nesta vida me dá mais satisfação, porque eu gosto de estar na minha casa. E quem conhece minha casa sabe, eu não moro numa mansão, não tenho... Lá em casa nem ar-condicionado tem ainda. Pra você ter ideia, num calor desse tamanho, esses dias tá melhor, né, pastor? Mas ainda nem ar-condicionado botei lá em casa ainda, porque não deu certo e tal. E não se trata desse nível de conforto, né? Mas porque eu quero estar em casa, eu quero estar com minha família, eu gosto de estar em casa. Talvez falte um pouco desse prazer também. Talvez falte um pouco do companheirismo real com a sua esposa. Talvez falte na sua esposa prazer em estar com você, porque talvez quando você esteja em casa, você não esteja de fato em casa, né? Tá ali só porque tem que estar, né? Então a gente precisa pensar em todas essas circunstâncias. A Bíblia vai nos ensinar como a gente deve tratar a esposa e a esposa deve tratar o marido, como a gente deve amar e ensinar os filhos, não é? Como os filhos devem respeitar os pais, qual é o papel de cada um, e quando a gente faz isso, lá funciona melhor e aquilo se torna uma fortaleza para você. Você vai precisar ter menos desculpa para ficar saindo de casa, porque você vai ter prazer em voltar. Né? Eu vou muito também por esse lado, sabe, pastor? Um lado prático. A Bíblia tem orientação para tudo que a gente precise. Tudo. Qualquer dúvida que você tiver sobre a vida, a Bíblia vai ter uma orientação para aquilo ali. Sobre trabalho, sobre como lidar, se você sendo patrão ou você sendo empregado, não é? Para a igreja, de um modo geral, como lidar com os irmãos na igreja, com os mais velhos, com os mais novos, com as mulheres, com os homens, né? E, enfim, eu acho que se a gente fizer isso, a gente foge de um monte dessas armadilhas aí. Nós temos 3 lares. 2 são temporários e 1 é definitivo. Perfeito. Né? Verdade.
Nós temos o nosso lar, o seio familiar, que deve ser pautado pelo evangelismo e discipulado cristão, do marido para com a esposa, do casal para com os filhos. Nós temos um segundo lar temporário, que inclusive historicamente era chamado de paróquia. Sim, verdade. Era assim que as igrejas eram chamadas, tá? O termo paróquia não é um termo do catolicismo romano, tá? Paróquia vem de duas palavrinhas gregas, para e oikia, né? Oikia é casa, para, como se fosse uma segunda, uma alternativa. Antigamente, as igrejas eram grandes fortalezas, né? Prédios enormes e paredes enormes. E as casas das pessoas humildes eram frágeis. Num ataque inimigo, eram as primeiras a cair. Então todo mundo corria para lá. Todo mundo corria para a paróquia, né? Para a minha segunda casa. Olha que lindo. Falta muito esse sentimento de que eu tenho a minha casa, que ela é temporária, é verdade, não estarei nela para sempre. Exatamente. Mas eu tenho uma segunda casa, que também é temporária. Mas são dois lares que Deus me deu como refúgio, como lugar de segurança, como lugar onde eu estarei ali cercado de amor, de pessoas que se amam, apesar de suas falhas, de seus defeitos, tá? Mas Deus me deu dois lares temporários até que chegue o meu lar definitivo, Sim. até que chegue o novo céu e a nova terra, tá? Que aí esse lar é perfeito, aí dele nós não vamos mais sair, né? Não vamos morar eternamente. Mas ele é a plenitude daquilo que os lares temporários são como reflexo. Exatamente. Tá? Então, se eu enxergo as virtudes desse lar definitivo, né? Se eu já consigo contemplar a glória dos céus, eu vou fazer do meu lar uma janela dela. Eu vou fazer da minha paróquia, da minha igreja, uma outra janela dela. Rapaz, vai ser bom demais. Oh, coisa boa, viu, menino? E se a gente soubesse como vai ser bom, tava a gente se jogando aí debaixo dos trens, não era pra ir logo, né? Porque, rapaz, vai ser bom demais. Acho que é por isso que essas janelas, né? Deus ele não permite que sejam abertas assim. Sim. Né? Paulo, inclusive, ele viu algo, ele escrevendo aos Coríntios mesmo, né? Ele diz que para não se ensoberbecer por causa das visões que ele teve, das revelações que ele teve, foi posto nele um espinho na carne para abatê-lo, para mantê-lo humilde, né? Tamanho risco da soberba por causa das grandes revelações que ele havia recebido. Revelações essas que ele não diz quais são. Guardou para si. Mas nós vamos saber. Um dia eu sento com o Paulo na eternidade, aí eu vou perguntar um bocado de coisa a ele. Ó, você que está nos acompanhando, você já deixou seu like, você está gostando da conversa, do tema. Eu vi aí que tem muita gente, deixa eu só dar uma moral aqui, né, pastor, para a galera que chegou aqui no chat, né? Ó, a Isabelle Liane de Souza, não é isso? Deu boa noite, minha querida irmã. Pastor já deu boa noite, eu também. A Silvia Dias já deu boa noite aí também. Ó, o Noel, eu vi sua mensagem logo no começo, viu, Noel? E é uma das novidades que eu tenho para você e para todo mundo que está assistindo. As camisas vão sair, já estão na produção, tá certo? A nossa equipe de marketing. Rapaz, tá importante demais, rapaz. Então, a equipe de marketing, meu amigo, que é Levares, já apareceu aqui, daqui a pouco tem patrocínio deles também aí para ser anunciado. Estão produzindo a arte para a gente produzir as camisas em parceria com a Shalom Graph Paper, tá certo? Então, vai sair as camisas. A gente vai vir aqui... modelos, né, pastor? Nós dois, pensa nos modelos aprumados danado, viu? Mas aí é a novidade que vai... A coisa boa agora para vocês. Nós vamos sortear algumas dessas camisas aqui na live, tá certo? Para quem estiver assistindo. E vamos sortear também lá no @Papo da Segunda. Então, corre lá, vai no @Papo da Segunda. Aqui, ó, já fica lá, já siga nosso Instagram e... a gente vai postar lá e aí você, quem sabe, você ganha, não é? Então aqui e lá nós vamos sortear, tá certo? As camisas vão ficar bem legais. E aí, claro, com a frase do nosso
querido amigo Noel, né? Vai estar lá nas camisas, viu, Noel? Vai ficar legal. A gente vai vir aqui, vai anunciar aqui, tá bom? Então você não vai precisar me mandar pregações do Valdemiro Santiago, graças a Deus por isso. E a ideia foi antes da ameaça, que aqui é melhor ser ameaçado de morte, né, pastor? Do que ameaça. É verdade. Ouvir um negócio desse aqui. É que eu ouvi Valdomiro todo dia. Rapaz, não tem condições não, viu? Mande pra Miguel. Miguel vai gostar de ouvir, viu? A Verônica Viração deu boa noite, irmãos. O Igor Vladimir, boa noite. Saudade desse papo abençoado. Que bom, irmão. Obrigado pelo apoio, viu? Ore por nós. E vá, se inscreva no canal lá, que você vai ajudar a gente também, se você não for inscrito ainda, né? Igor, se eu não me engano, é mineiro. Deve estar falando, né, com a gente lá de Minas. Ô, rapaz, coisa boa. Glória a Deus por isso. Ó, a Hanna Queiroz, minha querida esposa, deu boa noite aí. A Vandora Oliveira, boa noite, amados, graça e paz. A Isabel disse, podemos dizer que a liberdade está condicionada ao propósito de servir a Deus, pastor? Sim. É bem por aí mesmo, né? Por aí. Posso... Até porque tudo que fuja disso vai estar equivocado. Servir, nós somos servos de Cristo, né? Como servos de Cristo, nós fazemos a vontade dele. Paulo conclui o problema lá em Corinto a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos que estavam levando muita gente a cair. Sim. Ele diz assim em 1 Coríntios 8, 11, 12, 13. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, veja, é um irmão fraco, mas Cristo morreu por ele. Sim. Paulo não está desprezando o irmão que tem uma consciência frágil. Tá? Até porque ele vai exortar os frágeis também que se fortaleçam depois, né, pastor? Exato, ele vai dizer que já queria ter dado alimento sólido para eles, mas ainda tem que continuar dando leite, porque eles não crescem, tem que crescer. Tem que crescer também. Né? Tem que desejar o genuíno alimento. Mas aí ele diz assim, para esses que se acham fortes, né? Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, e aí vem a conclusão dele, claro, aqui é uma conclusão radical, né? Sim. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. A conclusão de Paulo é melhor amar o meu irmão e me privar de uma liberdade, é um direito meu, né? Paulo tinha direito de comer carne. Sim. Os irmãos de Corinto, um pouco mais maduros, tinham todo direito. Mas naquele contexto, naquele momento, comer carne estava levando gente aos tempos pagãos. E aí Paulo diz, é melhor parar. Né? Vamos fritar ovo aí por um tempo. Ora mais. E vamos discipular esses irmãos aí para que... É melhor o quê? É melhor a gente acabar a consciência da igreja ao invés de discipulá-los com amor. Verdade. Se isso vai custar um pouquinho da minha liberdade por um tempo, amém. Então, é isso aí, viu, Isabel? É bem isso aí mesmo, né? A liberdade cristã está condicionada ao propósito de servir a Deus. A gente só tira a interrogação e bota a exclamação. É por aí mesmo, né, pastor? É isso. Pastor, a Hanna colocou que bom que voltaram com a nossa programação favorita de segunda. Uma coisa boa. O Igor tá dizendo que o reverendo é vascaíno. É igual corintiano mesmo. Rapaz, ele não tem esse defeito de ser vascaíno, não. O defeito dele é ser corintiano mesmo, tá? Infelizmente. Ele não tem muitos defeitos, não, mas esse é um deles, viu, rapaz? Um bocado de defeito. Esse aí também. Eu reconheço. O Nilton Davi deu boa noite, presbítero. Boa noite, pastor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Seja sempre bem-vindo aqui. Também tá sempre com a gente. A Milka Ferreira, minha mãe, deu boa noite. A mãe do pastor, Fabíola, deu boa noite. Estava sentindo falta do podcast. Pois é, a gente também, viu? A gente, embora descansando, né, pastor, um pouquinho, mas sempre tem falta mesmo. Meire Mendes deu boa noite, o Nadion deu boa noite também. Aldineide, boa noite. A Hanna tá dizendo que quer, provavelmente é a camisa, né? Muito bem. A Miriam deu boa noite, amados irmãos. Que bom que o podcast Papo da Segunda voltou. Muito bem. Glória a Deus por isso. Você que tá aqui, tá no chat, eu só tenho mais uma pergunta ao pastor. Falei que ia ser mais curto mesmo. E depois dessa pergunta, nós queremos orar por você, tá certo? Então, se você tem algum pedido de oração que você queira compartilhar aí, você não precisa colocar os detalhes, tá certo? Só coloque alguém que está enfermo, orar por sua família, orar por alguma decisão importante que você precisa tomar, por sua vida, não é? Você, de repente, que está chegando aqui, ainda não conhece o Evangelho, mas quer entregar sua vida a Jesus, né? Então, nós vamos orar por todos aí. Claro que dependendo da quantidade, a gente não vai citar nominalmente, não é? Mas nós vamos fazer a oração e, claro, esses que estão aqui é nossa família na fé também, né, pastor?
pastor? Então, uns vão orar pelos outros também. Quem sabe aqui, o seu pedido de oração não já fica na lista de oração de muitos dos irmãos aqui que oram todos os dias, tá certo? Então, se você tem algum pedido, coloque aí o seu pedido de oração aqui no chat, tá certo? Se você lembrar durante a semana, manda lá pro nosso Instagram, olha, eu quero que orem por mim e tal, e a gente vai lembrar e orar, tentar orar por todos vocês, tá bom? A gente quer fazer isso também, tá certo? Pastor, última pergunta pra gente passar pra oração, né? Tenho ainda também os patrocinadores do Bloco 3, tá, Miguel? Mas pra gente finalizar e resumir, né, o conteúdo que a gente falou até aqui, no final das contas, pastor, eu posso participar das festas de carnaval? Bem, se você é um cristão coerente, não. Em hipótese alguma. Tá? Veja bem, olha o que Paulo fala a respeito de como devemos viver, né? Como que a gente vive aqui nesse mundo, como cristãos genuínos. Ele diz assim, em Gálatas 5, a partir do verso 16, ele diz, por isso digo, vivam pelo Espírito. Como é que eu devo viver? Pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Espírito aqui é o Espírito de Deus, tá? Sim. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Minha luta é para não fazer o que desejo, na minha velha natureza. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Veja bem, pense nessas palavras e veja o que é que você encontra no carnaval. Vamos lá. Será que a gente encontra imoralidade sexual no carnaval? Com certeza. Paulo lista a imoralidade sexual aqui como obra da carne. Impureza, a gente encontra no carnaval? Sem dúvida nenhuma. A distorção da liberdade, aqui ele cita. Libertinagem, tem no carnaval? O tempo inteiro. Idolatria, tem no carnaval? Também. O tempo inteiro. Feitiçaria, tem no carnaval? Olha as escolas de samba. Cadê? Ódio, tem no carnaval? Rapaz, eu lembro de um carnaval, eu estava sentado naquela areazinha da casa do teu avô. Estava sentado com minha esposa. A gente estava sentado ali conversando e de repente passaram 3 bêbados. Acho que eram 3 ou eram 4 bêbados. Para registrar, né, pastor? Porque a casa do meu avô fica no meio de um trajeto que passa muita gente ali para ir para a festa, né? Exato. Era um horário que não estava mais muita gente passando por ali. E eu percebi que um desses rapazes estava levando o outro preso pelo pescoço, dando uma gravata. Quando chegou bem em frente a gente, começaram a espancar. Meu Deus. E foi um espancamento, assim. Eu não pude fazer nada. Eu olhei assim, eram 3. Meu Deus. E eu fiquei paralisado ali, né? Minha vontade era de pegar uma cadeira e sair. Mas eu não sabia o estado daqueles homens, se estavam armados, se... Sim. Né? E eu só pude assistir aquilo ali acontecer. E espancaram aquele rapaz, né? Depois alguém chegou com um carro e os outros correram e pegou o rapaz e levou. Espancado mesmo, né? Vai ver as estatísticas de morte pós-carnaval. Eu cheguei uma certa vez, parei o carro numa rua ao lado, né? E estava cheio de carro, né? Porque a festa fica mais para cima aqui, quem não conhece, né? A festa fica mais para cima, mas aí não tem muito lugar onde botar o carro, aí vão colocando o carro até chegar nas ruas secundárias ali, não é que fica mais ou menos a rua do meu avô. E aí a gente parou até numa rua lateral, não era nem na rua do meu avô, na rua lateral, encontramos uma brecha lá, e a gente tava indo só, acho que buscar o pessoal pra ir, acho que não sei se pra minha casa, pra outra casa, que é longe, né, do barulho. E quando a gente desceu, tinha 2 rapazes numa janela, e eles estavam, cada um com a carreirinha, que chama, né? Estavam usando drogas. Então, pra você ver
o nível que está. E nós estamos falando do interior do Ceará. Então você imagina nessas festas de grande porte, onde isso não é nem escondido, porque o cara estava numa rua mais escura, num canto ali, né, numa janela e tudo mais. Mas se for olhar bem por aí, isso nem escondido né? Pela libertinagem. Porque aí é como se fosse 4, 5 dias onde o que é moralmente não é muito aceitável, mas agora fica. Agora você pode fazer tudo. As mulheres saem seminuas e não tem nenhum problema. 9 horas da noite tem mulher seminua na televisão e não tem nenhum problema quanto a isso. Agora prega o evangelho, pra você ver se não vai encontrar um bocado de problema. E é gente usando droga, é gente bebendo, é apologia a isso tudo, né? Em todas as propagandas e tudo mais. É terrível, terrível. Aí ele segue, né? Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sim. Tá? Mas você quer ir pro carnaval, vá, né? Aí veja o contraste, mas o fruto do Espírito e aqui é onde deve estar a mente do cristão, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perfeito. Olha a diferença, olha o contraste. Olha as virtudes desse mundo caído dos homens e olhe essa virtude, né? Naquele contraste de Agostinho, a cidade dos homens e a cidade de Deus, né? Onde é que você encontra cada um desses, do que foi citado, né? Onde é que você encontra? Você bota tudo isso aí, cada um num prato, e onde é que você encontra, né? No carnaval você encontra o quê, não é? E se você entregar a sua vida a Deus, você encontra o quê, não é? Muito bem, então você deve ir para o carnaval? Bom, se você é um cristão coerente, não. Você pode ir. Agora, seja coerente, não como cristão, tá? Exatamente. Seja coerente e não saia por aí dizendo que é cristão. Exatamente. Não, eu larguei esse negócio de crente. Não sou, não... Eu quero mesmo libertinagem, eu gosto mesmo de moralidade sexual, eu gosto mesmo de estar nesses ambientes, né? Mas eu vou domingo para a igreja, eu sou membro de uma. É como na quarta-feira botar a cinzazinha na testa. Exatamente. Você pega a igreja, no caso, qualquer que seja ela, e transforma ela nesse rito. Não, eu posso fazer o que eu quiser, mas no domingo eu tô lá, então tá tudo de boa. Tem problema. Você faz uma transferência de expectativa redentiva, tá? Você transforma outra coisa no seu redentor. E não é assim que o cristão deve viver, né, pastor? Não é assim que funciona. Tá? Muito bem, muito bem. Cristo salvou você, você tem uma nova natureza. Amém, amém. Olha, já tem alguns pedidos de oração aqui. Você ainda não colocou, coloque seu pedido de oração aqui, tá certo? De novo, a gente não quer expor nada, não se trata disso, né? Mas você pode até ser muito sucinto, né? Ore por minha vida, né? Ore pelo meu trabalho, como eu já vi aqui, né? Então, você tem algum pedido de oração? Tem gente chegando aí. Tem algum pedido de oração? Coloca aqui no chat seu pedido de oração. Nós vamos já orar, tá certo? Mas nós não devemos esquecer que esse projeto é apoiado por alguns patrocinadores, né? Que abençoam realmente, abençoam as nossas vidas, abençoam de diversas maneiras. E esse pessoal tira do próprio bolso para que isso tudo aqui aconteça. E claro, a gente precisa dar essa moral para eles, né, pastor? E eu quero, Miguel, por favor, chama aí o nosso bloco 3 dos patrocinadores. Aí quando a gente voltar, a gente já volta para a oração. Então deixa aí o teu pedido de oração agora, digita aí, tá bom? Está com fome e quer algo delicioso? A Recheios é o lugar certo para você. Lanchonete, pizzaria, pastelaria, tudo em um só lugar, com um cardápio recheado de opções irresistíveis. Seja qual for o momento, na Recheios você encontra o sabor que combina com a sua fome. E o melhor, tudo com aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Se você está com fome, é só pedir o cardápio pelo 889-9624-9838. Deus abençoe a minha amiga Célia, Deus abençoe a Recheios. Shalom Graph Paper. O Papo da Segunda tem o apoio da Shalom, onde fé, criatividade e boas ideias se encontram.
Lá na Shalom você encontra uma papelaria completa para deixar o seu dia mais organizado e inspirador. Você encontra serviços de gráfica para dar vida aos seus projetos e também temos itens cristãos personalizados para edificar o seu dia. E olha, o Volta às Aulas está chegando. Então, vem garantir os seus materiais e começar o novo semestre com propósito, qualidade e estilo, do jeitinho Shalom Graph Paper. Fale com atendimento pelo 889-9908-3939 e se inspire no Instagram, @Shalom_GraphPaper. Deus abençoe a Shalom. Bruno Soares, designer gráfico. Você sabe que a gente dá sempre esse recado aqui. Se você precisa dar um upgrade na identidade visual da sua empresa ou bombardear suas redes sociais com qualidade, nós indicamos o trabalho do Bruno Soares, que é designer gráfico, especialista em criação de artes, edição de vídeos, propagandas para redes sociais e identidade visual completa. Siga para você saber mais, @brunodesigner.psd ou então fale com ele pelo 889-8127-9672. Deus abençoe o Bruno Soares. A Elevare Marketing é uma agência especializada em posicionamento estratégico de marcas. Em Patos, na Paraíba, atua exclusivamente na área da saúde, atendendo clínicas e profissionais da saúde. Já no Ceará, nas cidades de Várzea Alegre, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, a atuação é voltada para o setor comercial e empresarial. Atendendo, você está pronto para se posicionar? Muito bem, nós damos... graças a Deus pelos nossos patrocinadores. E esse último aí a gente tem o prazer de anunciar quem vai ficar trabalhando tanto a Elevare Marketing como o Bruno Designer, né? Eles estão trabalhando nas artes, nos cortes, o que deixa a gente muito feliz, né, pastor? Significa que Deus tem abençoado, né? Está crescendo, Deus tem abençoado e, de novo, isso tudo é graça de Deus, tá? A gente não paga nada para eles, eles se colocaram até à disposição para vir fazer aqui, a gente só pede as bênçãos de Deus, né, pastor? Então, se você deseja ainda ser patrocinador do Papo da Segunda, por favor, fale conosco, tá certo? Se você deseja enviar alguma oferta, eu não sei se Miguel ainda tem aquela artezinha, senão no próximo episódio a gente vai colocar o QR Code, né? Então você pode nos abençoar também, doando de alguma maneira, tá certo? Então Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz que nós já temos alguns pedidos de oração aqui, coisa boa, porque a igreja é exatamente isso, é orar uns pelos outros, né, pastor? Levar as cargas uns dos outros, e a gente fica muito feliz aqui. De novo, gente, pode ser que algum dia nós tenhamos muitos pedidos e não dá para falar um por um, tá certo? Mas você coloca o seu pedido, que a sua família em Cristo, tenho certeza que vai orar por você. Eu, obviamente, peço aqui que o pastor faça uma oração geral, né, pastor? Até por uma questão do tempo também. Mas só para citar, a Hannah pediu oração pelo pai dela, não é? E também pelo meu pai, né? O sogro dela é meu pai. A maioria dos irmãos já sabem o que temos enfrentado e Deus está à frente de tudo, nós sabemos disso. Eu pedi também orar pela nossa nação, né? Pelos líderes da nossa nação. A Silvia também pediu aqui pelo trabalho, né? O trabalho dela e pela família. A Maria Sandra, a Elisângela chegou também, deu boa noite. A Maria Sandra... pela família dela também, a Késia por um exame que ele está fazendo, pedindo a Deus que não seja ceratocone, em nome de Jesus não será. Oração por todas as famílias, família também, a Verônica, muito bem. E Hannah falou uma coisa certa agora, se você chegou aí e está assistindo, por favor, deixa o legalzinho lá, o like, porque o YouTube entende e começa a entregar para mais gente vai ter acesso a esse conteúdo, mais gente que pode orar uns pelos outros, tá certo? Então faça isso. Pastor, vamos orar? Por essa turma toda, não é? Deus abençoe cada um, mas vamos orar aqui. Vamos orar. Dando só uma revisada aqui nos pedidos de oração, nós vamos orar. Você aí que está em casa, você está em alguma situação, você pode fechar os seus olhos e orar por esses motivos. Vamos interceder ao Senhor por essas intercessões, esses motivos de oração aqui. Amém. Pai, nós te damos graças pela tua bondade, te damos graças por chegarmos ao final de mais um dia, onde podemos desfrutar das tuas bênçãos, das tuas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas, pelos teus livramentos e cuidados constantes. Obrigado por tua graça que nos basta, por ter nos dado Cristo e juntamente com Ele todas as coisas.
E é em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço por esses motivos de oração aqui. Os motivos que têm tirado a paz do teu povo, que têm perturbado, angustiado, trazido dúvidas. Por isso, Paizinho, peço que o Senhor coloque tua boa mão, trazendo a alegria, Amém. enchendo o coração de paz, Amém. e de esperança para cada um dos teus servos, que de alguma forma estão com seu coração aflito, agitado pelas perturbações da vida, da lida. Eu quero apresentar, Senhor, esses pedidos aqui, aqueles que poderei lembrar, mas aqueles que foram alçados aqui a Ti. O Senhor conhece cada um deles, cada situação. Por isso, Paizinho, eu te peço pela vida da minha irmã Silvia, pelo seu trabalho, que o Senhor a abençoe neste lugar, que o Senhor a faça prosperar ali, mas usando a tua serva para que de forma fiel ao Senhor ela esteja ali guardando os princípios do teu reino e podendo influenciar, impactar as pessoas que estão em sua volta pelo evangelho vivido e proclamado pela tua serva. Te peço pelos líderes da nossa nação. Amém. Que o Senhor encha seus corações de temor. Tu pode encher o coração de cada um deles de temor a Ti. Amém. Para que governem sabendo que estão debaixo de uma autoridade maior que a Tua autoridade. E que um dia prestarão contas com o Senhor. Amém. Te peço pela vida de seu Batista, pela vida do reverendo Elgio, que o Senhor, com tua boa e poderosa mão, os recupere. Em nome de Jesus. Restaure a saúde deles. Amém. Que o Senhor opere poderosamente na saúde, na vida dos teus servos, trazendo a restauração para a saúde, a cura. Te peço pela minha irmã Sandra, que o Senhor também a fortaleça, que o Senhor também traga cura para a sua vida, para as suas enfermidades, que o Senhor abençoe toda a sua família, traga saúde a todos eles, traga a graça de que todos eles conheçam a Cristo, se arrependam de seus pecados e confessem o Senhor como seu Salvador. Te peço por todas as famílias em geral, que diante dessa festa que se aproxima, o Senhor tenha misericórdia. O Senhor, por tua graça comum, livre a muitos dos malefícios dessa festa. Amém. E por tua graça especial, alcance o coração de muitos também. Em nome de Jesus. Livre a tua igreja de vexames, de escândalos, de escandalizar durante esse período. Que o teu povo seja coerente e viva de modo digno do Senhor. Contempla os pedidos de oração feitos aqui, Senhor. Responde-nos por tua graça, por tua bondade e misericórdia. Abençoa o papo da segunda. Amém. Que esses momentos aqui se repitam para ser bênção nas nossas vidas e de todos quantos nos assistem, nos ouvem. Abençoa Miguel, cuida dele, de sua família. Amém. Sustenta-o, Senhor, sustenta a fé, enche-os da tua graça. Amém, Deus. Nós oramos gratos por tudo, por tantas bênçãos imerecidas do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pastor, o Vladimir disse que ele é mineiro, mas mora em Goiás há muitos anos. Ele congrega na IPB de Goiatuba, em Goiás. Olha aí, muito bem, que bom tê-lo aqui. Anuncia aí para a turma assistir a gente também, tá certo? Para o pessoal também chegar junto aí. Tenho certeza que vai ser uma festa boa ter todo mundo aqui, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente mudou um pouquinho o formato, né, pastor? Reduzimos um pouquinho, algumas novidades aí, algumas coisas diferentes. Espero que você realmente tenha gostado.
apesar de que isso tudo é para Deus, mas claro, a gente faz para edificação do seu povo, não é, pastor? Dê seu boa noite aí, sua mensagem final, pastor, que a gente já está caminhando para encerrar. Boa noite, gente. Deus preserve o seu coração, encha sua mente de sua palavra. Lembre-se, nós, herdeiros da Reforma Protestante, temos o sola escritura não só como um princípio litúrgico, tá? Isso. Mas como uma fonte de conhecimento, uma epistemologia, uma cosmovisão, os nossos óculos, para termos a nossa mente governada e as nossas práticas governadas pela palavra de Cristo. Tá? Então sejam coerentes com essa palavra, alimentem sua mente da palavra e fiquem firmes, tá? Que essa festa não ostente em absolutamente nada. Deus os abençoe. A nossa irmã Késia, né, eu gostaria de dizer que eu tenho ceratocone, tá? Deus livre você de estar com o ceratocone, mas se você tiver com ceratocone, também não é o fim do mundo. Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa enfermidade, assim como eu venho lidando há 20 anos já, tá? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Se Deus quiser, próxima segunda tem Papo da Segunda de novo. Então até a próxima semana e Deus abençoe sua vida com muita graça, tá certo? Até lá, fiquem com Deus. Miguel, valeu aí, o RMT Estúdio, Deus abençoe e até lá, gente. Valeu, Deus abençoe.